Esse exercício resolvido de balanço material e energético é o de número 17 e ele trata de um processo de destilação. Então, o enunciado ele fala assim para nós: em um processo de obtenção de álcool etílico de forma molecular C2H5OH, obtém-se por hora de operação 300 kg de destilado, contendo 90% em massa do componente mais volátil. Ou seja, a cada hora produz 300 kg de destilado. Então, 300 kg por hora é a vazão máxima da corrente de topo, que é o destilado. E ele fala que contém 90% em massa do componente mais volátil. Como está obtendo o álcool etílico, o álcool em relação à água, o álcool é mais volátil, ou seja, ele consegue passar da fase líquida para gasosa a uma temperatura mais baixa. Então, 90% em massa corresponde à massa do álcool etílico. E então, por consequência, os outros 10% são água, conforme foi anotado aqui. 90% de álcool etílico, 10% de água. A coluna de destilação é alimentada com uma solução de álcool e água na proporção de 1:3 em massa. Ou seja, quando num processo é falado que é alimentado, significa que é introduzido, né? É adicionado, é inserido nesse processo, nesse equipamento, uma certa vazão, uma certa quantidade. Toda vez que fala em alimentação, corresponde a isso. Então ele falou para nós que essa proporção na alimentação é 1 parte de álcool para cada 3 partes de água. Ou seja, como é que eu consigo determinar a composição disso daí? E ele falou que são partes de massa. Então, eu tenho 1 parte de álcool para cada 3 partes de água. No total, são 4 partes. Então, 1 mais 3, 4. Beleza? Então, 1 dividido por 4 vezes 100%, eu tenho 25% em massa, que corresponde à composição do álcool etílico. 3 partes de água para 4 partes, que é o total, 3 dividido para 4 multiplicado por 100%, eu tenho 75% em massa de água na alimentação. Ou seja, 25% em massa de álcool etílico, 75% de massa de água na alimentação, certo? E continuando a leitura do enunciado aí, ele fala que sabendo que a base da coluna de destilação contém 7% em massa do componente mais volátil, que a gente acabou de descobrir que é o álcool, ele pede para você efetuar o balanço material da coluna, ou seja, determinar as vazões, né? Determinar a porcentagem de recuperação do etanol e determinar a composição, a porcentagem molar do destilado. Então, o que acontece? Aqui, como ele falou no fim do enunciado, que na vazão, na corrente da base da coluna, é 7% molar do componente mais volátil, ou seja, 7% molar, 7% em massa, desculpa, do álcool etílico, os outros 93% só podem ser de água, certo? Então, agora com essas informações, a gente faz o balanço de massa, né? Então, o que a gente tem aqui? No balanço de massa total, tudo que entra no processo é igual a tudo que sai do processo. As correntes que entram no processo é A, e as correntes que saem do processo é B mais C. A corrente B a gente já sabe quanto que é 300, que ele falou que é a vazão do destilado, que é produzido 300 kg por hora. Tá? Então, eu vou ter no balanço material total que A é igual a 300 mais C, certo? E agora, você pode optar a fazer um balanço material parcial para um dos componentes do processo, ou seja, você escolhe um balanço material parcial para ser feito em função de uma substância que está presente no processo. É sempre indicado fazer o balanço material parcial para a substância que aparece com menor frequência, ou seja, que aparece um menor número de vezes considerando todas as correntes. Nesse caso, tanto o álcool quanto a água aparecem em todas as correntes, então aqui é indiferente. Eu escolhi fazer o balanço material parcial para o álcool. Então a gente tem 0,25, né, que é a porcentagem, a composição de álcool que é alimentada em A, ou seja, 0,25 vezes A, que é igual a 0,9 vezes 300, né, que é a composição mássica de álcool no destilado, e vezes a vazão mássica dele lá, mais 0,07 vezes C, que no caso seria a composição mássica do álcool na corrente C. E aí a gente faz essa conta, né? Aí são operações matemáticas e a gente vai substituir. Por quê? A gente não tem aqui em cima que o A é igual a 300 mais C?
Se eu tenho 0,25 vezes A, eu posso trocar esse A por tudo isso daqui. Vai ficar assim. Agora faz as contas, né? A gente descobre que o C vale 1.083,33 kg por hora. Sabendo o valor de C, é só pegar esse valor e substituir lá naquela equação inicial. Ó, A é igual a 300 mais C. Eu já sei o valor de C, substituo e eu descubro quanto que vale a vazão máxima de A. Certo? E ele falou para a gente calcular a porcentagem de recuperação do álcool. Como que eu faço para calcular a porcentagem de recuperação de alguma substância? Você faz o seguinte, você pega a corrente que possui a corrente de saída que possui a maior quantidade desse componente seu de interesse que você quer recuperar e divide pela vazão da alimentação desse componente no processo. Ou seja, você pega a corrente de saída que tem a maior quantidade dessa substância e divide pela corrente de alimentação dessa substância no processo. Ou seja, em qual parte do processo que tem a maior quantidade da substância, que no caso é o nosso interesse, que é o álcool? É no destilado. Então eu pego a vazão do destilado, multiplico pela composição do álcool e divido pela vazão de alimentação do álcool. Então vou ter aqui 300 que multiplica 0,9 dividido por 1.383,33 vezes 0,25. Multiplicando por 100, a gente descobre que a recuperação desse álcool aí no processo é de 78,1%, ok? E para determinar a composição molar do destilado, o que a gente faz? Primeira coisa, lá no destilado a gente tem a vazão máxima e a gente tem a composição máxima. Então, a partir disso daí, a gente consegue encontrar a vazão máxima do álcool e a vazão máxima da água. Se lá no destilado é 300 kg por hora de uma mistura de álcool e água, 90% daqueles 300 é álcool e 10% daqueles 300 é água, certo? Então, olha só. Como ele quer saber a composição molar, o que vai ser preciso ser feito? Tem que se calcular a massa molar do álcool e a massa molar da água. A massa molar do álcool é 48 kg por quilomol ou 48 gramas por mol. Nesse caso, é interessante a gente usar 46 kg por quilomol, porque a vazão ela tem quilograma. Então, aqui o resultado já vai dar direto uma vazão molar, certo? Então, 270 kg por hora multiplicado pela massa molar, eu vou chegar na vazão molar, certo? Nesse caso aqui, fazendo a simplificação das unidades, né? Vai dar 5,87 kmol por hora de álcool lá no destilado, né? Lá na corrente de topo. A gente faz o mesmo raciocínio para a água, né? 30 kg por hora de água, multiplico pela massa molar da água, 18 kg por quilomol é a massa molar da água, simplifica as unidades. Então, eu vou ter que a vazão molar da água lá no destilado é de 1,67 kmol por hora. Beleza. Se eu somar essas duas vazões, tanto a vazão do álcool quanto a da água lá na corrente de topo, eu vou ter a corrente de topo em quilomol por hora. Tá aqui. E como é que a gente faz para poder determinar a composição molar? O que a gente faz? A gente pega a vazão molar de uma substância e divide pela vazão molar da mistura toda. E depois multiplica por 100%. Então, vazão molar do álcool dividido pela vazão da mistura total multiplicado por 100%. Então, eu tenho que a composição molar do álcool lá no destilado é de 77,88%. E a gente faz a mesma coisa para a água, ou então a gente tira por diferença, né? Porque, por exemplo, são só duas substâncias. Se você já encontrou a composição molar de uma, é só você pegar esse valor e subtrair de 100. Você vai chegar na composição molar da outra substância. Ou, se você quiser, você pode fazer o raciocínio análogo de cima. Pega a vazão molar de uma substância, no caso a água, e divide pela vazão molar total lá no destilado, que é o nosso caso de estudo. Então, vazão molar da água dividido pela vazão molar total multiplicado por 100%, eu vou encontrar 22,12% molar de água lá no destilado. Beleza, pessoal? Agradeço pela atenção. Se puder marcar aí no gostei e compartilhar com os amigos ou pessoas que possam estar ajudando esse vídeo, eu agradeço bastante. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu!